Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo nós vamos falar por que a rivalidade de Johnny Lawrence e Daniel LaRusso fez sentido até a quarta temporada de Cobra Kai e eles encerraram no momento certo. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Sem sombra de dúvidas, a rivalidade entre Johnny Lawrence e Daniel LaRusso é muito importante desde o primeiro Karate Kid. Inclusive, acredito que as sequências de Karate Kid não foram tão bem sucedidas justamente porque eles simplesmente ignoraram a existência de Johnny Lawrence nos filmes posteriores. E isso só mostra que Johnny não era tão importante na época de Karate Kid, ou seja, ele era só mais um antagonista que não faria nenhuma diferença na parte 2 ou parte 3. O que na minha visão foi um crime porque o Johnny sequer foi citado nas sequências. Como visto no final do primeiro Karate Kid, o Johnny entregou o troféu de campeão para Daniel LaRusso e disse que ele era bacana, ou seja, para mim o Johnny tinha enterrado a rivalidade naquele momento, pelo menos é o que nós tínhamos pensado. Sei que muitos vão argumentar que o Johnny apareceu em Karate Kid parte 2, no entanto aquilo era uma cena que não foi utilizada no primeiro filme. O Johnny em si provavelmente se deu conta que a sua vida estava indo pro buraco enquanto Daniel LaRusso subia cada vez mais. Isso provavelmente fez com que o Johnny culpasse aquela derrota por tudo de ruim que estava acontecendo em sua vida, pois Daniel LaRusso crescia cada vez mais e o Johnny afundava cada vez mais. É importante lembrar que William Zabka não queria voltar a viver Johnny Lawrence porque durante décadas ele ficou marcado como o babaca do primeiro Karate Kid. E ele só aceitou voltar porque a série contaria a versão do Johnny nessa história. Ou seja, era uma oportunidade de mostrar que Johnny Lawrence não era o babaca que nós vimos em Karate Kid parte 1. Mas na verdade desde aquela época já dava indícios de que o Johnny não era verdadeiramente ruim. Mas porque fazia todo sentido desmentir a cena final de Karate Kid parte 1 e fazer com que o Johnny ainda tivesse algum rancor por Daniel LaRusso. Justamente porque os criadores da série entenderam que era importante contar a versão do Johnny na história. Vamos lembrar que a Ali falou que existiam 3 lados dessa história. O lado do Daniel, o lado do Johnny e a verdade. Ou seja, os fãs de Karate Kid tinham ficado somente com a versão do Daniel. Foi importante perceber em Cobra Kai que o Johnny era exatamente alguém parecido com Daniel LaRusso antes de entrar no Cobra Kai. O Johnny, assim como o Falcão, é uma prova do que acontece quando o oprimido se torna opressor. O Johnny tinha muitos problemas em casa, no entanto, em Karate Kid não dava indícios de que isso era possível. Mas como nós poderíamos saber se estávamos acompanhando apenas a versão do Daniel e não tínhamos noção de como era o ambiente familiar de Johnny Lawrence? Será que algum fã de Karate Kid contestaria essa versão que foi apresentada em Cobra Kai? Sendo que o Johnny mostrou muitas vezes durante Karate Kid que ele não era esse valentão que nós pensávamos. Como já dito, os criadores de Cobra Kai não tiraram isso do nada. O próprio Johnny deu essa ideia para eles durante o torneio em que ele simplesmente se negou a jogar sujo. Mais uma vez, o Johnny jogou sujo sim quando acertou a perna de Daniel, mais uma vez a mando de John Kreese. No entanto, ele estava visivelmente incomodado com aquela situação. Lawrence não só perdeu o torneio, como sua vida começou a desmoronar e ele perdeu até vaga em Karate Kid parte 2 e Karate Kid parte 3. Então, quando Johnny poderia contar a sua versão dos fatos? Isso aconteceu justamente em Cobra Kai. Quando Johnny tentou reabrir o dojo depois que o Daniel curtiu com a cara dele na concessionária, ele tentou fazer as coisas de uma maneira diferente do que o Chris fazia. No entanto, nosso querido Karate Kid Daniel LaRusso, que já era cabeça dura nos anos 80, resolveu pegar no pé do Johnny porque ele não queria que ele trouxesse o Cobra Kai de volta. Como já dito em vários outros vídeos, o Daniel estava errado porque ele ignorou as lições do Sr. Miyagi, que dizia que não existia aluno ruim, existia professor ruim. Ou seja, antes de fazer qualquer avaliação, o Daniel tinha que saber se o Johnny seria um professor ruim para o Miguel e de maneira alguma ele poderia impedir que a Sen tivesse contato com qualquer pessoa que fizesse aula no Cobra Kai, porque o próprio Miyagi já tinha dito que não existe aluno ruim, existe professor ruim.
e ele nem tinha como saber se o Johnny seria um professor ruim para esses alunos. Então, mais uma vez, o Daniel pegava tanto no pé do Johnny que ele oscilava entre o antigo Johnny Lawrence e o novo Johnny Lawrence, que queria fazer um Cobra Kai diferente daquele que John Kreese fez nos anos 80. E é aí que pega, porque a teimosia do Daniel foi muito interessante, porque acabou criando aquela rixa na primeira temporada em que não existiam vilões. Na segunda temporada nós podemos ver que o Kreese retornou e ele era um verdadeiro vilão, tanto que ele fez com que o Falcão se tornasse um antagonista. E foi ali que estourou a guerra de karatê, que acabou em 3 dojo: Cobra Kai, Presas de Águia e Miyagi-Do. Até ali tudo bem, porque nós tínhamos 3 lados. Mesmo que o Daniel ainda não concordasse com o estilo de Lawrence, porque ainda era uma herança do Cobra Kai, eles resolveram unir forças porque perceberam que John Kreese era uma ameaça muito maior. No entanto, não fazia muito sentido que a fusão desse certo imediatamente, porque ainda precisavam de alguns ajustes, ou seja, o dojo ainda não estava equilibrado, porque o Johnny não mudava aquele jeitão rude dele e o Daniel ainda não concordava com os métodos do Johnny, e depois que Terry Silver apareceu, tudo acabou desmoronando. Por que eu digo que não tinha que dar certo ainda na 4ª temporada? Porque ficaria muito cômodo com o Miguel e o Falcão do mesmo lado, utilizando tanto o Miyagi-Do quanto o Cobra Kai Presas de Águia. Já falei que o Rob ir para o Cobra Kai foi uma maneira deles equilibrarem, porque o Rob ensinou as técnicas do Miyagi-Do para o Cobra Kai, ou seja, eles também se tornaram um estilo híbrido. Então vamos supor que Daniel e Johnny realmente tivessem enterrado a sua rivalidade no final da 3ª temporada. Com certeza o Miyagi-Do Presas de Águia seria um dojo muito mais forte. No entanto, as discussões entre os dois fez com que o dojo fosse nerfado, porque dividiu novamente Miyagi-Do e Presas de Águia. Como Presas ainda era um dojo novato e só contava com a Devon e o Miguel que pudessem avançar, e o Miyagi-Do estava visivelmente nerfado porque o Daniel não queria que eles utilizassem o estilo Cobra Kai, isso fez com que o Cobra Kai tivesse uma leve vantagem, e foi por isso que eles conseguiram vencer o torneio. Não vamos esquecer que a vitória do Cobra Kai se resumiu ao torneio de habilidades, porque como eles fizeram mais pontos na categoria de habilidades, eles simplesmente precisavam de uma vitória, o que terminou uma vitória para o Miyagi-Do e uma vitória para o Cobra Kai. Mas como eles tinham essa vantagem, eles foram campeões do torneio regional. Então essa treta entre Johnny e Daniel caminhou bem até onde ela poderia caminhar, e eles encerraram exatamente no momento que precisava ser encerrado, porque ali eles puderam aprender com os próprios erros e um percebeu a importância que o outro tinha para o ensinamento dos seus alunos. A ideia de trazer o Chosen para equilibrar as coisas, como já falei, Johnny ataque total, Daniel defesa total e Chosen equilíbrio entre os dois, foi uma combinação perfeita, porque eu disse que encerrou no momento exato em que tinha que ser encerrado, porque agora o foco é o Sekai Taikai, que é o torneio mundial de karatê, e foi por isso que Cobra Kai encerrou a maioria das suas rivalidades, porque a maioria já não fazia mais sentido, sendo que o foco total agora é o torneio mundial. Como já falei em muitos outros vídeos, acho que Cobra Kai caminhou da maneira que tinha que caminhar e com certeza vai encerrar da melhor maneira nessa 6ª temporada. Mas você acha que a rivalidade de Johnny e Daniel ainda fazia sentido até a 4ª temporada? Já deixa a sua opinião aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.